Estimados amigos, como saben, en el Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, tenemos hasta el momento 3 canales de conocimiento: Episteme y DOSA, con eventos puntuales; Deep Talk, con monográficos ad personam; y hoy estrenamos Momentum Iurus, con el que pretendemos, mediante impulsos académicos, ir acercándonos al éxito, partiendo de la realidad y con vistas en la mejora continua mediante la corrección y alternativas a problemas residuales o endémicos que sufre la profesión o los estudiantes. Y qué mejor que dedicar el primero de nuestros Momentum Iuris al tema que nos ocupará desde hoy, 15 de junio, hasta que terminen los testimonios de todos los países de Latinoamérica, en este gran evento del abogado litigante en América Latina. Durante los próximos 18 días laborables, un abogado o abogada litigante, y en la mayoría de los casos un estudiante o una estudiante de último curso de Derecho o ingresado, y en algún caso alguna persona más, como una posible sorpresa, nos pondrá al día de su quehacer diario, su problemática y sus necesidades en su desempeño. Podemos preguntarnos si es lo mismo ser abogado en Colombia que en Ecuador o en Costa Rica. En la tradición jurídica romana, todos compartimos una cultura jurídica similar al estudiar y trabajar el derecho por parte de los abogados y resto de operadores jurídicos. Si estamos de acuerdo en lo antedicho, y supongo que lo estaremos, y partiendo de la base actual de que los requisitos para ejercer la profesión son también distintos en cada país, y por tanto las dificultades prácticas son de considerable importancia, también se puede buscar semejanzas en el desempeño del abogado dentro del sistema jurídico político para poder comprender el mismo. En la construcción de América Latina, el abogado tiene menos peso político que antaño, y sin embargo la conducción de los asuntos públicos ha aumentado. Aun así, la alta tasa expansiva de los estudiantes de Derecho ha estratificado la composición social de los mismos y las diferencias y desigualdades sociales. Por otro lado, las consecuencias poliédricas del COVID-19 sobre la profesión también acentúan la escasa distribución de los ingresos. El Comité Euroamericano ha creado la Plataforma Interamericana en Defensa del Abogado Litigante, PIDAL. Como decimos, el abogado es una pieza fundamental de la administración de justicia y el ejercicio de la abogacía es uno de los pilares en los que se asienta el Estado de Derecho. Sobre el abogado descansa en gran medida el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, como señalan de una u otra manera todas las constituciones de democracias del mundo. La publicación de novedades legales en relación con el COVID-19, casi diarias, que afectan a trabajadores y empresarios y colectivos muy diversos, generan un nuevo marco legal en materia laboral, fiscal, mercantil o procesal, que habrá que abordar, además de la primigenia problemática del litigante, ahora más desbordada. Es de todos conocidos que la problemática del abogado litigante tiene sus peculiaridades y es diferente a la de otros compañeros de la profesión, incluso la de otros colectivos, y en base a lo expresado y como pieza angular del Estado de Derecho, los abogados tenemos inmensas responsabilidades, pero también tenemos derechos. Por ejemplo, en Colombia hay 400.000 abogados y no se trata ya solo de que estemos inmersos en un confinamiento, sino que una vez pasado el estado de aislamiento obligatorio y los ingresos mínimos o nulos que tenemos en estos momentos, se han planteado acciones de tutela que han interpuesto diversos compañeros. Y es que no solo el peculio, sino lo más importante, la salud, está en juego para el abogado litigante. En defensa de estos y para poner en común toda la problemática que se refiere al abogado litigante en Colombia, pero también al de cualquier otro país que quiera sumarse y compartir la problemática común que atañe a la profesión, surge la Plataforma Interamericana de Defensa del Abogado Litigante, por su acrónimo PIDAL. La Plataforma Interamericana de Defensa del Abogado Litigante, PIDAL, es una creación del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, y surge como una respuesta rápida que nació con ocasión de la marcha virtual de la abogacía colombiana y para apoyar a la misma, pero con vocación de permanencia de carácter internacional y que se ha constituido con sustantividad propia por parte del Comité Euroamericano de Derecho Digital y al que invitamos a todos los litigantes del mundo a participar como una herramienta más para trabajar en común por esta digna profesión que es la abogacía.
Por otro lado, las redes TechLaw del Comité Euroamericano de Derecho Digital han creado la Inter-American Network of Law and the Technology Students e integra a los colectivos que estudian leyes o en relación con ellas, a los que la hacen sobre las nuevas tecnologías o a los que con las nuevas carreras universitarias con contenidos mixtos o de doble titulación se están poniendo en circulación en algunas universidades. Dentro de dicha gran red, a la que invitamos a participar a todas las asociaciones del mundo, el Comité Euroamericano de Derecho Digital ha creado también la Asociación Interamericana de Estudiantes de Tecnología, Derecho y Afines, por su acrónimo AIETD. La Asociación Interamericana de Estudiantes de Tecnología, Derecho y Afines de los dos hemisferios es una asociación sin ánimo de lucro que contribuye a la educación legal, técnica y tecnolegal. Fomenta el entendimiento mutuo y promociona la responsabilidad social entre los estudiantes de Derecho, Informática y carreras afines a ambas. La pertenencia a la AIETD hace al estudiante miembro pleno también del Comité Euroamericano de Derecho Digital, CEA Digital Law, que tampoco tiene costes ni membresías, y por lo que asegura al estudiante que una vez finalizada la etapa universitaria tendrá una continuidad profesional con CEA Digital Law, lo que redundará en su currículum vitae. Además, la AIETD cuenta con el International Program of Student in Training, uno de los aspectos más atractivos, ya que constituye un programa de prácticas internacionales. Termino esperando que disfruten con las intervenciones de todos los países, con un abogado diario disertando sobre la materia, objeto de este gran evento en América Latina, y de un estudiante de cada país que nos contará cómo vislumbra el futuro profesional en ciernes. Un gran saludo y salud. Mucha salud. Breve resumo em Curriculum Vitae, da Adriana Brasil Guimarães. Formação acadêmica. Bacharel em Direito, Universidade Cândido Mendes. Pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas em Direito Contratual. Pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas em Direito Processual Civil. Experiência profissional. Estagiária e depois advogada no Escritório Advogados Associados de 1980 a 1990. Sócia em diversos escritórios de advogados desde 1990. Advogada associada do escritório AJS Cortez Advogados Associados, de agosto de 2014 até o momento. Atuação no meio jurídico. Terceiro vice-presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros no biênio 2018 a 2020. Primeiro vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem do Instituto dos Advogados Brasileiros 2020-2022. Secretaria-Geral do Instituto dos Advogados Brasileiros no biênio 2020 a 2022. Breve resumo em Curriculum Vitae do Igor Georg Beschukluft. Formação acadêmica, bacharelado, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unírio, junho de 2016 ao presente. Atualmente no 8º período do curso, coeficiente de rendimento, CR, 9,29, graduação prevista para julho de 2022. Associações filiadas, membro do Comitê de Jovens Arbitralistas do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, CJA/BMA. Equipe de arbitragem da Unírio, maio de 2017 ao presente. Boa tarde a todos. Me chamo Adriana Brasil Guimarães, sou advogada de contencioso civil no Rio de Janeiro, secretária-geral do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, a instituição jurídica mais antiga das Américas, fundada em 1843. Agradeço imensamente o convite do meu amigo Antônio Tarreda para fazer esse vídeo, e por ele me foi dado o desafio de falar para os senhores sobre a advocacia contenciosa antes e depois da pandemia do coronavírus, do Covid-19, aqui no Brasil.
Se no Rio de Janeiro e no Brasil nós já tínhamos diversos problemas para os advogados de contencioso ou de litígio, como queiram chamar, a carreira jurídica agora, nesse momento de pandemia, sofreu uma aceleração do que chamamos de advocacia 4.0, um processo de tecnologia que seria a longo prazo, mas que agora teve que se adequar à era da virtualização, num processo mais célere e muito mais rápido do que estava acontecendo. Essa virtualização é um desafiador para os profissionais do direito. A advocacia como um todo e os profissionais do direito estão utilizando novas ferramentas de trabalho para julgamentos, audiências totalmente virtuais, processos eletrônicos que já estavam sendo implantados, agora se tornam mais ainda necessários. Porém, alguns profissionais, alguns colegas estão sofrendo sérias dificuldades por força desses vários fatores. Primeiro, devido à limitação tecnológica, para alguns, tanto na minha faixa etária, quanto dos mais velhos, não conseguem lidar com a informática e a tecnologia. A limitação financeira, que nesse momento, para quem precisa arcar com equipamentos necessários para poder trabalhar em home office. O home office, o trabalho em casa, que para muitos é um transtorno, sem ambiente separado, dentro de casa, um escritório que possam se fechar, se trancar para trabalhar. Advogadas e mulheres com filhos com idade escolar que estão estudando em casa e não conseguem dar conta dos muitos afazeres domésticos, dos filhos que estão estudando, dos trabalhos domésticos e ainda terem que atender os clientes, fazer audiência e elaborar e fazer sustentações orais em julgamentos. Os tribunais, em primeiro momento, eles suspenderam todas as atividades e os prazos aqui no Brasil. Em outro momento, retornaram os prazos e os julgamentos virtuais e as sustentações orais por videoconferência. Só para dar um exemplo e para poder explicar melhor, os prazos aqui foram suspensos a partir do dia 16 de março até o dia 30 de abril, foram suspensos todos os prazos dos processos eletrônicos e dos processos físicos. Depois, num outro momento, foram de novo suspensos a partir do dia 1º de maio até o dia 3 de maio, todos, eletrônicos e físicos. Voltaram a correr os prazos eletrônicos no dia 4 de maio até o dia 17 de maio. Só os eletrônicos, os físicos, continuaram suspensos. E foram novamente suspensos no dia 18 de maio até o dia 31 de maio. A partir do dia 1º de junho, voltaram a correr os processos eletrônicos e os físicos continuam suspensos. Vejam, senhores, que os prazos foram e voltaram de acordo com que a pandemia progrediu e continuou a avançar aqui no Brasil. Então, os prazos ficaram suspensos, voltaram a correr, voltaram a ser suspensos e recomeçaram a correr efetivamente a partir do dia 1º de junho, mas nesse interregno correu o prazo. Então, os advogados tiveram vários problemas nessa contagem de prazos. Até porque no Brasil, hoje, pelo novo Código de Processo Civil, a partir de 2015, a contagem dos prazos se dá somente em dias úteis. Nós temos uma outra questão muito séria aqui, que é o fato de nós termos centenas de processos físicos que ainda não foram digitalizados, e processos volumosos. E esses processos estão paralisados há mais de 100 dias. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde é a minha sede, num ato normativo conjunto de número 25, publicado agora, recentemente, no dia 12 de junho de 2020, ele dispôs sobre a retomada das atividades presenciais que ocorrerão de forma gradual e sistemática. Elas mantêm o atendimento virtual eletrônico que foi previsto nas resoluções
313, 314, 318 e 322 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça aqui do Brasil, que é o conselho maior da nossa justiça. O retorno progressivo das atividades do Poder Judiciário no Rio de Janeiro se dá em etapas e a sua duração é limitada por etapa. De preferência, a realização das audiências e sessões de julgamento são feitas por meio de videoconferência ou por meio virtual, de acordo com a normativação interna de cada tribunal e cada Câmara. O plano de retorno está programado e organizado em 4 etapas. Quando da abertura e do ingresso nos prédios do Poder Judiciário, essas aberturas vão ser gradativas e com todos os protocolos sanitários. Para o fim dos retornos das atividades presenciais no Poder Judiciário, serão levadas em conta as fases de retorno tomadas como bandeira vermelha, bandeira laranja e bandeira amarela. A flexibilização desse retorno será gradual e os prazos retornarão totalmente a partir do dia 1º de junho, que já está se dando, né? Exceto para os processos físicos que continuam suspensos os prazos e esses terão o retorno dos seus prazos a partir de 27 de julho, quando eles voltam a fluir. E voltam também, a partir do dia 27 de julho, a serem cumpridos aqui no Brasil, no Rio, e mais precisamente no Rio de Janeiro, os mandados judiciais de citação, intimações e avaliações feitos por oficiais de justiça, feitos fisicamente. Também deverão retornar as perícias, as entrevistas e as avaliações. Mas o mais complicado neste momento para os advogados e para quem milita no contencioso realmente são os processos físicos e as disposições quanto ao peticionamento eletrônico nos processos físicos, que foi dado através do artigo 18 e seguintes desse ato conjunto. A parte poderá peticionar eletronicamente em autos que tramitam fisicamente. Há um peticionamento eletrônico, a parte informa que o processo é físico, então a serventia tem a opção de transformar esse processo em eletrônico, caso a serventia já esteja funcionando, já tenha funcionários dentro dessa serventia, e ela tem as condições para pegar esse processo e transformá-lo em físico, do físico em eletrônico, digitalizando. Ou então, essa mesma serventia poderá solicitar à parte que encaminhe por via eletrônica toda a digitalização dos autos. O que muitas vezes, na atual momento que estamos vivendo aqui no Brasil, é complicado, porque a parte muitas vezes não tem os autos digitalizados, ou se tem, estão no seu escritório, não estão em casa, onde o advogado está trabalhando. Por outro lado, mesmo que esse processo seja transformado em eletrônico, a parte não pode ser imposta a digitalização desses autos físicos. Então, se a parte não conseguir ter como digitalizar e a serventia também não, o processo físico vai continuar parado, o que é um absurdo. O tribunal já devia ter tomado medidas para que todos esses processos físicos ainda existentes já tivessem sido digitalizados. Uma boa parte dos processos aqui no Rio de Janeiro já foram, mas existem vários ainda correndo de forma física. As audiências vão continuar sendo realizadas por via de videoconferência, preferencialmente, e pelo sistema Cisco-Webex, o que é um problema para muitos advogados aqui no Rio, que não tem sistema, que a internet cai, que moram em regiões em que a internet ainda não chegou de uma maneira tecnológica mais confiável. E o outro grande problema aqui é o fato dos desembargadores e dos ministros estarem se opondo às sustentações orais feitas de forma presencial para só quando a pandemia terminar. Há uma enorme resistência por parte dos magistrados que já estão se adequando às sessões virtuais e à videoconferência, insistindo que os advogados façam as suas sustentações orais por videoconferência.
A decretação do estado de pandemia não pode ser uma justificativa para que a Constituição Federal do Brasil seja descumprida, principalmente quando se fala em direito de defesa e na observância do devido processo legal. Não se pode, em hipótese alguma, substituir a defesa oral e a sustentação oral presencial do advogado por sustentação através de videoconferência. Isso é descumprir o direito maior da Constituição, o direito da defesa, o direito da observância do devido processo legal. Ora, se por um lado as questões tecnológicas geraram uma série de questões, facilitaram a advocacia por um lado, também geraram sérios problemas por outro e como um todo. A suspensão dos atos judiciais presenciais, dos prazos processuais, a criação do sistema de plantão extraordinário no judiciário, em razão da pandemia, sem sombra de dúvida, colocaram em risco a renda de milhares de advogados autônomos e de pequenos escritórios. Advogados que não têm contratos fixos e dependem da conclusão dos processos para o recebimento de seus honorários. Acredito que os mais afetados são os milhares de advogados que atuam na defesa de pessoas de baixa renda. Grande parte desse contingente depende da remuneração desses processos. Os valores só são pagos depois do julgamento dos processos. Já para os grandes escritórios, a crise gerada pelo coronavírus tem trazido uma grande demanda de trabalho de consultoria em algumas áreas. Esses escritórios chegam a contar com centenas de pessoas, entre sócios e funcionários, podem atuar em sistema de trabalho remoto e tem muito mais estabilidade financeira. O setor mais comprometido pela crise envolve a assistência jurídica pública gratuita para as pessoas que não têm renda suficiente para arcar com as despesas de advogados e custas processuais. Hoje, quando já passados mais de 100 dias do início do isolamento social, há plena certeza de que já estamos tendo litígios acarretados pela pandemia, iremos ter ainda muitos outros, mais litígios e potenciais litígios. E muitas dessas questões precisarão ser resolvidas rapidamente. E a grande solução para esses potenciais litígios é, com certeza, no momento atual, a mediação. No pós-pandemia, urge que os conflitos surgidos entre as partes sejam solucionados de maneira mais célere e há uma efetiva necessidade de sobrevivência das partes. E essa celeridade só poderá ser atingida por meio da mediação. Os litígios que serão mais comuns no primeiro momento pós-pandemia serão de revisão ou de extinção de contratos. A parte é afetada pela crise econômica e não tem condição de cumprir o contrato nos moldes em que ela contratou. Então, essa parte vai pedir, com certeza, uma diminuição do preço ou uma postergação do cumprimento da sua obrigação. Ou ainda, a revisão das quantidades ou da forma a que ela se obrigou a entregar ou a contratar, por exemplo. Esses são os impactos que vão ocorrer nos mais diversos contratos. Essa revisão pode se dar via negociação ou por outros procedimentos, nos quais eu descarto, mais uma vez, como forma mais adequada de conflito, a mediação. A alternativa da mediação já se apresenta como a melhor e mais célere forma de resolução de conflitos, com o uso das plataformas digitais. Esse agora é um caminho sem volta. A normalidade vai retornar, mas no meio jurídico do pós-pandemia, o advogado da atualidade vai ter cada vez mais que se tornar mais tecnológico e realmente se reinventar, sem, contudo, deixar de abrir mão do seu direito maior, ou seja, do nosso direito maior, o direito de defesa e da observância do devido processo legal. Não se pode, em hipótese alguma, substituir a defesa oral e a sustentação oral presencial do advogado por sustentação oral em videoconferência. Com essas poucas palavras, tentei traçar o cenário da advocacia contenciosa no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, nesse momento de isolamento social acarretado pelo Covid-19, momento que os brasileiros e o mundo jamais pensariam em estar passando. Eu agradeço o convite do meu amigo Antônio Tarreda e me despeço nesse momento, esperando um breve retorno presencial com todos aqui.
Olá pessoal, meu nome é Igor Georg, eu estou atualmente no 8º período do curso de Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e sou estagiário na equipe de Contencioso Civil Estratégico do Escritório de Advocacia Vilemor Amaral Advogados. Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouco da minha experiência enquanto estudante de Direito do Brasil e também falar um pouco sobre os desafios vivenciados pelos advogados brasileiros que tentam se encaixar hoje em um mercado cada vez mais competitivo. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de tomar esse momento para agradecer ao Comitê Ibero-Americano de Direito Digital por essa iniciativa tão importante. É uma felicidade e uma honra poder compartilhar deste espaço com vocês. Bom, no que se refere à advocacia, o Brasil ele compartilha de um problema que é comum, de certa forma, a diversos países da América Latina, que é nada mais que um número excessivo, francamente, de cursos de direito de variados graus de qualidade. Então, todos os anos, milhares de profissionais, muitas vezes com pouca experiência, são lançados em um mercado já saturado e que, por óbvio, não está preparado para absorver todas essas pessoas. E esse foi um dos motivos, em primeiro lugar, que levou à criação de um exame nacional unificado promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, de forma justamente a tentar filtrar o número de pessoas que entram no mercado e também estabelecer um patamar mínimo de competências, por assim dizer, que se espera de um profissional da área. Porém, mesmo com essa medida, o Brasil ainda está em uma situação bastante peculiar, porque o país sozinho possui mais faculdades de direito do que todos os outros países do mundo juntos, e, por conseguinte, também abriga o maior número de advogados do mundo. E, sem dúvida, essa é uma perspectiva um tanto assustadora para qualquer pessoa se formando na área agora e que, em primeiro lugar, possui dois efeitos práticos. O primeiro efeito é que os estudantes de direito nas universidades brasileiras eles são estimulados desde os primeiros períodos do curso a participar de estágios, seja em órgãos públicos, seja em empresas ou escritórios de advocacia. Ou seja, há um incentivo à profissionalização desde cedo, e mesmo até uma certa pressão nesse sentido. Tradicionalmente, a maior parte dos estudantes de direito que ingressam nas faculdades brasileiras planejam realizar concursos públicos, de forma a ingressar em carreiras na magistratura, no Ministério Público ou na Defensoria Pública, por exemplo. Essa circunstância sempre foi um tanto problemática e ela aponta, de certa forma, para um problema estrutural, mesmo porque como não há cargos satisfatórios no setor público para todos, muitos acabam por ver as suas expectativas frustradas e se veem obrigados a perseguir o mercado para o qual eles nunca se prepararam da forma adequada. Contudo, o que a gente verifica nos últimos anos é uma mudança gradual, mas certeira, em direção ao setor privado, seja pela maior variedade de opções e oportunidades, seja pelo número cada vez mais reduzido de cargos no setor público. E, nesse sentido, os alunos que chegam ao final do curso sem uma experiência robusta em estágios já têm uma certa dificuldade em se inserir nas melhores posições do mercado. E, por isso, eles ficam sem muito poder de barganha, por assim dizer, frente aos grandes escritórios e as empresas. Então, o segundo efeito relacionado a esse primeiro, em dada medida, é a criação de uma massa de advogados empregada exclusivamente para lidar com casos de menor complexidade, utilizando muitas vezes modelos de petições preparados e exercendo funções de natureza mais administrativa. Esse cenário ele é particularmente preocupante, não apenas pela precarização do exercício da advocacia em si, mas também considerando que, sobretudo, que o avanço das law techs aponta para um futuro em que as funções exercidas por muitos desses profissionais se tornarão obsoletas. Esses cargos, por conseguinte, tenderão a desaparecer. E isso não significa de forma alguma que o advogado em si se tornará obsoleto devido ao avanço dessas novas tecnologias, como temem alguns, de forma alguma. Porém, parece seguro dizer que, minimamente, se existirá profissionais cada vez mais capacitados, mais especializados e sensíveis às tendências do mercado, criando um quadro ainda mais competitivo e, de certa forma, estratificado nessa medida.
Aliás, pode-se dizer também que a atual experiência da pandemia associada ao Covid-19 apenas acelerou esse processo, considerando que muitos escritórios e empresas se viram subitamente obrigados a adotar medidas drásticas de forma a equilibrar os seus orçamentos, reorganizando por completo a estrutura das suas equipes. E um outro efeito decorrente da pandemia de grande relevância foi a instituição do regime de trabalho remoto como um padrão, em substituição às atividades presenciais. O próprio Poder Judiciário ficou paralisado, e então ele se viu obrigado a pensar em alternativas digitais de forma a otimizar as funções desenvolvidas pelos servidores e mesmo permitir a continuidade da prestação jurisdicional. Hoje, a perspectiva é de que diversas empresas e escritórios, tendo enxergado agora as vantagens do trabalho remoto e da ampla utilização de plataformas de videoconferência, irão optar por simplesmente manter ao menos parte do seu pessoal nesse regime de trabalho. Nesse sentido, somente o tempo vai poder revelar o verdadeiro impacto dessa mudança de paradigma sobre o cotidiano dos advogados e suas relações profissionais. Então, de uma forma geral, o estudante de direito no Brasil, hoje, ele é confrontado com um cenário bastante desafiador, mas também instigante, porque ele exige constante aperfeiçoamento. Ao meu ver, o mercado volátil que nós vivenciamos, ele estimula uma postura proativa desde cedo e recompensa aqueles capazes de identificar e explorar setores do mercado ainda em desenvolvimento. Bem, essas eram algumas das breves considerações que eu tinha para compartilhar por hora. Então, mais uma vez, eu registro meu agradecimento ao Comitê Euro-Americano de Direito Digital e fico à disposição. Obrigado.